Olá, eu sou Roberto Monteiro e nesta aula aprenderemos uma introdução à linguagem HTML. A linguagem HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto. O que é que significa isso? Ela foi desenvolvida para permitir que se converta textos em documentos que possuem hiperlinks. O que são esses hiperlinks? São ligações para outros textos. Essa é a essência da internet atual, das páginas do www, que é a larga teia mundial, né? Como é chamada, World Wide Web. O consórcio W3, que é o consórcio responsável pela World Wide Web, ele especifica as diversas linguagens de programação que serão utilizadas na web. E a linguagem HTML é uma delas. Existem algumas versões da linguagem HTML. A linguagem atual, a especificação final atual é HTML4, mas nós utilizamos HTML5 na maioria dos sites, embora ainda não seja uma especificação final. A linguagem de hipertexto, ela foi desenvolvida para permitir que se faça também marcações no texto. Que marcações são essas? Por exemplo, colocar negrito, itálico, mas também permite uma série de formatações especiais no texto. Nesta aula, nós aprenderemos como criar textos utilizando as tags, que são as etiquetas, porque é uma linguagem de marcação, ela possui etiquetas que permitem marcar o texto. As tags, que são mais utilizadas na maioria das páginas web que nós encontramos. Toda página web, ela tem uma estrutura. Que estrutura é essa? Ela começa com a tag HTML. As tags, elas são palavras que estão entre o sinal de menor e o sinal de maior. Toda tag deve ter uma abertura e um fechamento. A abertura é composta pelo sinal de menor, nome da tag, sinal de maior. O fechamento, ele é composto pelo sinal de menor, uma barra invertida, a mesma barra que nós utilizamos nos endereços da web, o nome da mesma tag e o sinal de maior. Então toda tag deve abrir e fechar. Uma página HTML básica, ela tem a tag HTML, tem a tag head, que é a tag responsável pelo cabeçalho da página, normalmente uma tag title, responsável pelo título da página, que aparece no alto do browser. Aqui na imagem da janela do browser do Firefox, nós vemos o título da página. Esse título é definido utilizando a tag title. E nós temos a parte do corpo da página. O corpo é definido pela tag body. Observe que o conteúdo que nós vemos nesta página que aparece na janela do browser é exatamente o conteúdo que nós observamos nas tags title e body. Observe que a tag HTML ela é aberta e fechada. A tag head é aberta e fechada. A tag title é aberta e fechada. E a tag body é aberta e fechada. Não fechar uma tag pode levar a uma série de consequências. Dentre elas, a página não ser renderizada corretamente. O que é renderizada corretamente é ser exibida corretamente. E também pode levar a página a funcionar mal, se ela tiver código, por exemplo, em JavaScript, que é uma linguagem de programação utilizada para dar vida às páginas web. Esse código JavaScript pode não funcionar corretamente se as tags não tiverem sido fechadas. Todo o texto que aparece no conteúdo da página aparece na seção body do documento HTML. As outras informações, que são informações acessórias e que não são essenciais para a apresentação da página, mas em alguns momentos podem conter informações importantes tanto para o browser quanto para buscadores, aparecem na seção head. Como eu disse, o title é definido na seção head. As páginas HTML são documentos, e com frequência esses documentos têm seções e subseções e subseções e assim por diante. Nós definimos uma seção num documento HTML utilizando as tags especiais H. As tags H, elas têm numerações. As numerações são de 1 a 6. A tag H1 exibe o título maior, como nós vemos no exemplo na janela do browser do lado direito da nossa tela. A tag H2 exibe um título um pouco menor. A H3 um pouco menor do que o H2.
H4 um pouco menor que H3 e assim por diante até chegar a H6, que é o menor de todos. Esses títulos são também definidos e utilizados quando estamos criando os e-books. E-books são páginas HTML. Cada capítulo pode não ser assim, eu posso ter outras páginas HTML, mas é comum se escrever cada capítulo em um documento HTML. Geralmente XHTML, que é uma extensão do HTML, que permite que se crie novas tags. Então, quando queremos definir um título ou subtítulo, utilizamos as tags H seguidas de um número, 1, 2, 3, 4 ou 5, que define o tamanho do título, sendo H1 o maior e o H6 o menor deles. Podemos também colocar texto em negrito, itálico, sublinhado e cortado. O título em negrito é definido utilizando a tag B, do inglês bold. O título em itálico, a tag I, do italic. O título sublinhado, da tag U, de underlined, e a tag, o título cortado, como nós vemos no exemplo, o texto é cortado no meio, ela é definida com a tag S de strike off. Nós temos também uma tag para fazer o desenho de uma linha na tela. Essa linha pode ser configurada de diversas formas utilizando uma outra linguagem, que é uma sublinguagem, que é utilizada em conjunto com a linguagem HTML, que é o CSS. CSS são as Cascade Style Sheets. São as folhas de estilo. E é possível modificar o desenho da linha que nós vemos no browser, aqui uma linha, utilizando CSS. Eu crio uma linha utilizando a tag HR. Observe que eu não tenho um /HR, mas colocar o HR desta forma, que é a forma que era comum, assim como a tag BR, fará com que a página não seja certificada caso você esteja utilizando um validador de páginas HTML4 em diante, né? E XHTML. Como é que a gente faz para certificar? Coloca uma barra logo depois do nome da tag. Coloca-se sinal de menor, nome da tag, barra, essa mesma barra, e fecha a tag com sinal de maior. Então, com isso, o browser aceita e o certificador que a tag foi aberta e fechada, mesmo eu não criando uma tag /HR. A tag BR que nós vemos aqui no exemplo, ela é utilizada para pular uma linha. Não adianta apertar o Enter e esperar que as linhas sejam saltadas no HTML. Isso não vai acontecer. Observe que no exemplo anterior, eu pressionei Enter em cada uma das linhas, mas o texto não foi dividido em 4 linhas. Ele apareceu em uma única linha. O HTML vai ignorar os retornos de carro, né, que são inseridos pela tecla Enter. A única forma de fazer isso é utilizando a tag BR, de break, de quebrar a linha. Tabelas. Antigamente se utilizava tabelas para formatar as páginas. Hoje em dia isso é recriminado, não se deve fazer isso. Nós utilizamos CSS para formatar as páginas. Mas quando desejamos exibir realmente dados tabelados, ou seja, dados tabulares, grades, nós utilizamos a tag table. A tag table possui diversas opções. A mais comum é a border. A border indica a espessura da borda da tabela. Observe que neste exemplo eu usei border 1. E com isso eu tenho aqui uma borda fina ao redor da tabela. Para eu criar a tabela, eu utilizo table e fecho o table. Mas simplesmente definir table, fechar table, não faz com que a tabela exiba qualquer informação. Para exibir uma informação, é necessário adicionar linhas nela. Eu adiciono uma linha na tabela utilizando a tag TR, de Table Row, em inglês. Table Row deve ser fechado também. Eu fecho uma linha utilizando /TR. Cada linha deve ter dentro dela uma ou mais colunas. As colunas são definidas com as tags TD, de Table Data. Toda tag TD deve ser fechada com /TD. Observe que aqui eu estou criando uma row, uma linha, e 2 datas. A primeira TD exibe a coluna 1
do exemplo e a segunda, a coluna 2. Uma das aplicações mais interessantes das páginas web é poder processar informações e devolver dados processados para o usuário, ou melhor, processar dados e devolver informações para o usuário. Como é que nós fazemos isso? Utilizando formulários. Os formulários recebem os dados digitados pelo usuário e os envia para algum lugar, com frequência um servidor, mas pode também ser no próprio browser se nós tivermos um código JavaScript que esteja associado ao formulário. Como é que nós criamos um formulário? Utilizamos a tag form. Se nós desejamos que esse formulário seja submetido para ser processado em por um programa, por exemplo, na web, nós utilizamos o parâmetro action da tag form e passamos para ele a URL ou nome do formulário, do documento ou do programa que será responsável por processar esse formulário. Dentro de um formulário, nós adicionamos inputs. Os inputs são os elementos, os componentes que aparecem dentro do formulário. Observe que no nosso exemplo, nós temos uma caixa de texto onde está digitado o nome do usuário e temos uma caixa de digitação de senha. A caixa de digitação de senha não exibe o texto digitado, exibe sinais no lugar dele. E temos dois botões, enviar e limpar. Vejamos como esses elementos são definidos no formulário. Criamos uma tag input para cada um deles. Os inputs têm tipos. Para definir o tipo, utilizamos o parâmetro type do input. Aqui nós temos o input type text, name usuário, que será utilizado para exibir esta caixa de texto onde está digitado o nome do usuário. Definir o nome do elemento é importante porque o formulário será processado enviando a informação como variáveis que têm exatamente os nomes que nós passamos aqui no name. Então, o programa que vai processar esse formulário vai receber uma variável usuário com um valor dentro, o valor que foi digitado pelo usuário. E vai receber uma outra variável chamada senha, que contém a senha digitada pelo usuário. Os botões de enviar, eles são também definidos como inputs. Perceba que o input que apresenta a senha desta forma, encoberta, ele não é um input text, ele é um input password. O botão de enviar é um botão especial, ele é chamado submit. Todo botão submit, do tipo submit, ao ser pressionado, aciona o browser para que envie para o servidor o formulário, informando ao servidor que quem irá processar é o documento ou o programa passado na opção action, no parâmetro action. A tag reset, input type reset, é uma tag especial que define um botão que limpa o formulário. Então, todo botão que receber o tipo reset limpará o formulário. Os valores que são exibidos dentro dos botões são definidos pelo parâmetro value. Então, é assim que nós criamos um formulário. Todo formulário deve começar com form e terminar com /form. Todos os elementos dentro do formulário são definidos com tags do tipo input. Além das tags type, das tags input do tipo type, password, submit e reset, nós temos também as tags checkbox e radiobox, que são utilizadas para formulários especiais que têm marcações. Neste caso, foi criado um formulário onde nós temos dois botões de clicar. Esses botões são chamados de checkbox porque você clica e ele marca, dependendo da configuração, que pode ser mudada com CSS, pode aparecer um visto ou pode aparecer uma bolinha que fica marcada. Você que escolhe. Aqui nós estamos definindo um input type checkbox e determinando que o name dele, o parâmetro name, é formação. Os checkbox devem ter o mesmo nome, todos os elementos dentro de um mesmo grupo de checkbox. Aqui eu estou passando o parâmetro name, formação. O value dele está sendo estabelecido como mestrado. O value é o que aparece na tela. E checked,
O value é o que é enviado para o servidor. O que aparece na tela aparece logo depois da tag. Esse aqui que tem um break no final. O break é necessário, senão ele colocaria o outro checkbox do lado. Como eu quero que ao ser exibido o formulário já apareça marcado esse elemento, eu coloco a opção checked nele. Parâmetro checked. Já o checkbox doutorado ele não é marcado inicialmente, será marcado ou não pelo usuário, e por isso ele não tem um parâmetro checked. Mas observe que o name dos dois é o mesmo. Muda apenas o value, que um é mestrado, outro é doutorado, e é claro que vem logo depois da tag, que é o que é exibido aqui na tela. Radio buttons são diferentes. Radio buttons são chamados assim de radio porque eles lembram os antigos botões de rádio. O que é que um botão de rádio tinha de especial? Quando eu clicava no botão, ele desativava outro. Eu nunca conseguia ter dois botões ativados ao mesmo tempo. E é essa a característica de um radio button. Para definir um radio button, eu crio um input type radio. O name, da mesma forma que no checkbox, deve ter o mesmo nome para os dois, ou três, ou quatro, sejam lá quantos forem. O value é a informação que será passada para o servidor. Neste caso aqui eu tenho masculino e feminino. Como eu quero que já seja marcada, ao ser exibido para o usuário, o parâmetro, o checkbox default masculino, eu utilizei um checked nele. Do resto, ele se comporta parecido com o checkbox. E é isso, esses são os elementos básicos do HTML. Nós vamos exercitar nas atividades, no ambiente e na sala de aula.